A Primeira República Brasileira teve início em 15 de novembro de 1889, com a deposição do imperador Dom Pedro II por um golpe militar liderado pelo Marechal Deodoro da Fonseca. A proclamação não resultou de mobilização popular, mas de um rearranjo de poder entre elites civis e militares. A Constituição de 1891 instituiu formalmente um regime republicano e federalista, porém manteve mecanismos excludentes, como voto aberto, censitário e masculino, que excluía analfabetos, cerca de 70% da população. A fragilidade do regime ficou evidente nas sucessivas crises institucionais. A renúncia de Deodoro em 1891, o governo autoritário de Floriano Peixoto, revoltas militares como a Revolta da Armada de 1893 a 1894 e a instabilidade constante entre civis e forças armadas. A República nasceu, portanto, sem base popular sólida e com forte dependência do poder coercitivo do Estado, o que explica a permanência de práticas autoritárias dentro das instituições militares. Entre 1904 e 1914, o Brasil participou ativamente de uma corrida armamentista naval no Atlântico Sul, disputando prestígio regional com a Argentina e Chile. Esse processo ficou conhecido como a Corrida dos Encouraçados. Em 1906, o Brasil encomendou os encouraçados Minas Gerais e São Paulo a estaleiros britânicos, inspirados no modelo do HMS Dreadnought. Esses navios entraram em operação em 1910, tornando-se símbolos do poder militar brasileiro. A modernização naval visava projetar o Brasil como uma potência regional e garantir influência diplomática. Contudo, enquanto bilhões de réis eram investidos em tecnologia militar, não houve qualquer reforma estrutural nas condições de trabalho dos marinheiros, evidenciando uma modernização voltada à imagem externa, não à justiça interna. Em 1910, mais de 70% dos marinheiros brasileiros eram negros ou pardos, muitos recrutados compulsoriamente ou por falta de alternativas econômicas. A Marinha mantinha práticas disciplinares herdadas diretamente do período escravocrata, apesar da abolição formal da escravidão em 13 de maio de 1888. A chibata havia sido oficialmente abolida no Exército em 1874, mas permaneceu na Marinha sob justificativa disciplinar. Oficiais, majoritariamente brancos e formados em escolas militares, exerciam autoridade quase absoluta. Essa estrutura reproduzia a lógica sensorial, obediência absoluta, punição física e ausência de direitos civis para a base da corporação. A Constituição de 1891 proibia penas cruéis e garantia direitos individuais, mas tais dispositivos raramente eram aplicados às forças armadas. Regulamentos internos da Marinha autorizavam castigos corporais, criando uma contradição direta entre a Constituição e a prática institucional. A chibata era aplicada publicamente, com o número de golpes decidido por superiores hierárquicos, muitas vezes sem processo formal. Relatos da época descrevem punições que ultrapassavam 200 golpes, resultando em mutilações e mortes. Jornais como o Correio da Manhã e o Jornal do Brasil já denunciavam essas práticas antes de 1910, embora sem impacto efetivo sobre a legislação naval. Em 21 de novembro de 1910, o marinheiro Marcelino Rodrigues Menezes foi condenado a aproximadamente 250 chibatadas por agressão a um superior. O castigo foi aplicado no encouraçado Minas Gerais e testemunhado por dezenas de marinheiros. A punição foi amplamente comentada dentro da frota e registrada em relatos posteriores como ponto de ruptura definitivo. O número de golpes extrapolava até mesmo os padrões informais da Marinha, sendo interpretado como um aviso coletivo de submissão absoluta. Esse episódio acelerou articulações que já vinham ocorrendo entre marinheiros desde a chegada dos novos encouraçados. João Cândido Felisberto havia ingressado na Marinha ainda jovem e participado de treinamentos no exterior, inclusive na Inglaterra. Tinha um conhecimento técnico aprofundado sobre os novos navios e era respeitado pela tripulação. A revolta foi planejada com antecedência, envolvendo marinheiros de múltiplas embarcações com a divisão de tarefas e controles estratégicos das armas. Na noite de 22 de novembro de 1910, marinheiros iniciaram simultaneamente a tomada do controle dos principais navios de guerra ancorados na Baía de Guanabara, entre eles os encouraçados Minas Gerais e São Paulo, o cruzador Bahia e o navio Deodoro. A escolha desses navios não foi aleatória, tratava-se de embarcações mais modernas.
mais bem armadas e estrategicamente decisivas da Marinha brasileira. Durante a tomada, oficiais que tentaram resistir foram mortos, consolidando rapidamente o domínio dos revoltosos sobre a frota. Estima-se que cerca de 2.000 marinheiros tenham participado direta ou indiretamente do movimento. Após assumirem o controle dos navios, os revoltosos posicionaram os encouraçados de forma a dominar a entrada da Baía de Guanabara e apontaram os canhões de grande calibre para a cidade do Rio de Janeiro, incluindo áreas centrais dos edifícios estratégicos do governo federal. Esse gesto teve caráter eminentemente político e coercitivo. Não houve disparos contra a cidade, mas a ameaça era concreta. Os encouraçados possuíam artilharia suficiente para causar destruição massiva à capital, o que colocava o governo em situação de extrema vulnerabilidade. A liderança do movimento foi exercida por João Cândido Felisberto, marinheiro experiente e profundo conhecedor da operação dos navios. Em 23 de novembro, os revoltosos enviaram uma mensagem formal ao governo federal exigindo a abolição definitiva dos castigos corporais na Marinha, a concessão de anistia total aos participantes do movimento, melhorias nas condições de trabalho e tratamento dos marinheiros. A comunicação foi clara, objetiva e sem caráter revolucionário mais amplo. Não havia reivindicação de mudança de regime, deposição do governo ou ruptura institucional. O objetivo era reformar práticas internas da Marinha. O presidente Hermes da Fonseca, embossado havia apenas uma semana, 15 de novembro de 1910, enfrentou sua primeira grande crise política. A repressão militar direta representava dois riscos centrais: a destruição da própria frota recém-adquirida, que representava enorme investimento financeiro simbólico, e a possibilidade de bombardeio da capital. Parte da oficialidade defendia o ataque aos navios revoltosos, mas a correlação de forças favorecia os marinheiros, que dominavam as embarcações mais poderosas. Diante desse impasse, o governo optou pela negociação. Entre os dias 24 e 26 de novembro, o Congresso Nacional foi mobilizado em regime de urgência. Em 26 de novembro de 1910, foi aprovada uma lei que extinguia oficialmente os castigos corporais na Marinha e concedia anistia aos marinheiros envolvidos na revolta. Com a promulgação da medida, João Cândido ordenou o encerramento do movimento e a devolução dos navios ao controle do Estado. No entanto, o desfecho político foi marcado por ruptura dos acordos. Poucos dias após o fim da revolta, o governo iniciou um processo sistemático de repressão. Em dezembro de 1910, uma suposta nova conspiração foi utilizada como justificativa para prender dezenas de marinheiros. Muitos foram expulsos da marinha, enviados para trabalhos forçados ou mortos em circunstâncias suspeitas. João Cândido foi preso e colocado em uma cela na Ilha das Cobras, onde a maioria dos detentos morreu por asfixia e doenças. Ele sobreviveu, mas foi posteriormente afastado da instituição e passou a viver em condições precárias. A revolta da Chibata expôs a continuidade entre a escravidão imperial e as condições da república no tratamento das classes subalternas. Demonstrou que a modernização institucional brasileira foi seletiva e excludente. Embora a Chibata tenha sido formalmente abolida, outras formas de punição e repressão permaneceram. João Cândido morreu em 1969, pobre e sem reconhecimento oficial durante grande parte de sua vida. O movimento passou décadas marginalizado na historiografia oficial, sendo resgatado apenas a partir da segunda metade do século XX.